Vamos prosseguir o terceiro vídeo. A Bíblia diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, verso 16. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade de Deus, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Vejamos qual a tecnologia. Ou melhor, veja o quanto a tecnologia aumentou, quantas pessoas têm acesso a elas, mas ainda assim não são todos que possuem esses acessos. De alguma forma, a necessidade de alcançá-los, podemos fazer isso através da oração. Amados irmãos e irmãs, nós podemos orar por aquele que nunca recebeu uma oração, todo aquele que é tão rejeitado, desprezado, de seu terrível coração. Vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus tinha uma grande comunhão com Deus, em oração, e também nos ensinou como devemos orar. Mateus capítulo 6, verso 9 e 13. Mas onde você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Mateus capítulo 6, verso 6. Vemos nesse versículo o quanto ele se preocupou em nos dizer o quanto ele odeia a hipocrisia. Vemos também a necessidade de estarmos em comunhão, em intimidade com Ele. O quarto é o lugar onde mostramos realmente quem somos. Esse quarto não necessariamente é um quarto literal, visto que muitos podem morar em lugar que não consegue estar sozinho com Deus. O quarto é o lugar de intimidade. Se você consegue essa intimidade com Deus em outro cômodo de sua casa ou outro local específico, esse será seu quarto. Esse lugar pode não ter uma porta, mas ele mostra aqui que você precisa se desconectar do mundo, de todas as pessoas, estar em total comunhão com o seu Senhor. Podemos e devemos orar em outros lugares, junto com pessoas. Veja, é necessário que cada um de nós temos o nosso quarto de intimidade com Ele, estarmos a sós com Ele, para podermos falar tudo o que queremos. Em João capítulo 17, podemos contemplar a oração de Jesus. Que oração, que preocupação, que amor, que exemplo. Ele orou por seus discípulos e por todas as gerações que iriam segui-lo. Você é discípulo dele? Então ele orou por você. Se você não é seguidor ainda, mas ainda está prestes a fazer isso, ele também orou por você. Quando uma oração não é recebida, quando falta fé, peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 6 e 7. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Marcos capítulo 11, verso 24. Quando estamos em prática pecaminosa ou desobediência, se eu entender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo capítulo 65, verso 18. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Quando não perdoamos, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu,
vos perdoe de vossas ofensas. Mas se vós não perdoares também o vosso Pai, que está nos céus, vós não perdoarás vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versos 25 e 26. Quando pedimos algo fora da vontade de Deus, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Quando oramos sem dar glória devido a Deus, o Filho de Deus, Jesus, fora do nome dEle, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, verso 13 e 14. Observe aqui, fiéis à palavra. Quero deixar frisado aqui. Tudo que pedires é em nome de Jesus ao Pai. Em nome do Filho ao Pai. Não há outra divindade que você possa pedir e que ela leve até o Pai. Existem religiões aí que criaram ídolos que são admirados, que são cultuados. Não tem poder. Somente Jesus, vou repetir aqui, fiéis à palavra, somente Ele tem o dom de levar até o Pai seus pedidos em seu nome. Quando orarmos sem dar glória de vida ao Filho de Deus, Jesus Cristo, fora do nome dEle não há. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, verso 13 e 14. Quando oramos por alguma pessoa que tenha blasfemado contra o Espírito Santo, o pecado não tem perdão, é aquele que o pecador não quer ou não acredita que possa ser perdoado. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Se alguém não quiser o perdão, recusar a salvação, debochar da vida eterna, estará perdido, pois recusou o presente de Deus, rejeitando o Espírito Santo, da qual é a agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, ore por ele, ore a Deus e peça, dará vida àqueles que não pecarem por morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não há, e há pecado que não é para a morte. 1 João capítulo 5, versos 16 e 17. Observe aqui, irmãos e irmãs, que quando você está morto no pecado, no Espírito Santo de Deus, que você pecou contra o Espírito Santo, João aqui diz, por esse, não digo que você ore, e já está perdido. Por isso eu afirmo aqui a vocês, que as pessoas são perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Mas agora nem o futuro. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Nem agora será perdoado e nem no futuro quem pecou contra o Espírito Santo de Deus. Motivos de orações e intercessões. A palavra está se cumprindo fielmente, mas não é por isso que precisamos desistir dos nossos irmãos, de nossas famílias, do nosso próximo e de nós mesmos. Vamos lutar até o final. Não podemos entregar os pontos dessa forma. Muitos de nós estamos cansados, exaustos, mas vamos encontrar força em Cristo. Cada um de nós temos o nosso motivo, pessoas de oração e intercessão.
além dos motivos pessoais, oremos também ore pela sua família, não desista de orar a Deus pelos seus, não importa o que está vendo com seus olhos físicos, irá doer, eu sei, dói ver alguém que está se perdendo, mas vá a Deus, vá a Ele, desabafe, proteja quem você ama, não são somente em ações, mas principalmente em orações. Cuide e ore pelos pastores, verdadeiros chamados por Deus, para essa difícil missão por suas famílias, para que não se corrompam, não se apostatarem, não se vendam, nem caiam principalmente em pecado, como de orgulho, soberba. Permaneçam humildes em caráter de Cristo, pregando fielmente as Escrituras, pela causa do grande número de pastores cansados, esgotados, se suicidando. Isso é muito grave. Estão se esfriando, deixando de cuidar espiritualmente de si mesmo e de suas famílias. Muitos desses pastores veem o rebanho da igreja, assim como Cristo o vê. Então, pela pequena quantidade de pastores fiéis, estão ficando exaustos, o fardo está pesando, adoecem com mais facilidade pela baixa resistência, não tiram férias. Não que o fardo seja pesado, pois cada um tem sua carga, da qual consegue carregar, mas por eles verem o estado da situação, se veem com o dever de jejuar, orar, agir em prol da igreja e da sociedade perdida sem Cristo. Muitos são os perseguidos de tal forma que se veem por vencido pelo cansaço e suas famílias carregam o mesmo peso. Oremos para que tenhamos ânimo, para que Deus levante inúmeros trabalhadores para a grande colheita. Mateus capítulo 9, verso 35 e 38. Oremos para que os pastores sinceros que estiverem assumindo esse cargo, mas não foram chamados por Deus, que se arrependam e retornem para seu verdadeiro chamado. Pelos pastores que não são genuínos, falsos pastores, que se arrependam e haja conversão e tome posição do seu verdadeiro chamado. Aos que se apostataram, que volte-se a Deus, volte seus verdadeiros evangelhos, se arrependam, executem o verdadeiro chamado. Pelo terrível estado de declínio moral que a humanidade se encontra, pela salvação dessas almas, pelos caminhos apóstatas em que a igreja de Cristo tem andado, salvação genuína, reconciliação com Deus, por todo aquele da qual tem o seu chamado, mas não estão executando, que possam agir depressa, que saiamos do comodismo e do medo, que busquemos a Cristo, olhemos para Ele, clamemos até que Ele abra os céus e derrame sobre nós o avivamento da qual necessitamos com emergência, o poder da sua unção, para que não nos afastemos de Cristo, mantemos o foco nele e não no que estamos vendo, que não desmaiemos com o terror que estamos prestes a enfrentar, para que possamos enfrentar sabendo que a nossa glorificação se aproxima, que não tenhamos medo, mas olhemos para Cristo, confiemos nele sempre, executemos o que for necessário, que façamos o reino avançar, que voltemos à nossa oração secreta, comunhão com Deus, com os irmãos, intimidade com Deus, conhecê-lo, busquemos de todo o nosso ser, para que ele se apresente para nós, particularmente. Pelo terrível pecado de muitos, há algumas pessoas que não acreditam que esses muitos podem ser alcançados pelo amor de Deus e acabam não orando por esse tipo de pessoas, por não crerem. Esquecemos da nossa situação antiga, quando estávamos na lama do pecado, não viemos para Deus porque somos bonzinhos, mas sim porque estamos com a doença mortal, a doença do pecado.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, é muito importante amar as pessoas, ter compaixão delas, é crer que é possível que elas sejam alcançadas por Deus. Oremos por eles, oremos pelo perdido, vamos insistir e persistir por eles. Pela união da Igreja de Cristo, divididos pelo sistema teológico, em muitas igrejas o mundo está lá dentro, a imoralidade tomou conta, a soberba e os escândalos cada dia mais, se agravando juntamente com a idolatria. É muito grave, irmãos e irmãs. Deus não divide a glória dele com ninguém. O foco necessita permanecer sendo de Cristo, não somente de boca, mas de ações, de intenções, de obras. A necessidade dessa divisão, cada um ter a sua igreja. Infelizmente sim, por causa da interpretação bíblica diferenciada em alguns pontos, que cada igreja possui a divisão de pontos de negarmos que o irmão seja nosso irmão, porque ele interpreta de uma forma diferente, passa a ser grave, pois estamos abolindo de nosso meio o irmão do qual devemos amá-lo. Sim, sabemos que na Igreja de Cristo no passado também houve essa divisão, problemas doutrinários, morais, mas essa mesma igreja foi exortada. No meio pentecostal, por exemplo, vemos escândalos, a banalização, aberrações, extravagâncias, as ações nomeando o Espírito Santo. No meio neopentecostal, vemos a grande abertura para Satanás e manifestações do que para Deus. Poucas são as que sobraram igrejas fiéis. A corrupção entrou de forma violenta, irmãs, irmãos. No meio tradicional, reformado, congregacional, vemos o esfriamento, excesso de estudos, não dando mais lugar à oração fervorosa. Fala-se no Espírito Santo, mas ele está sendo extinguido, esquecido. O poder de Deus não está sendo mais buscado. A fé, a confiança em Deus sendo substituída. Que todos nós voltemos para Cristo, estamos no final, voltemos ao Evangelho puro e simples, voltemos à busca pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, a unção, ao amor, sermos avivados, irmãos. Irmãs, fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos. Vemos grande multidão de cristãos em discussões sobre quem é o melhor, quem tem a melhor teologia, quem está certo ou errado. Será mesmo que Deus deseja essa divisão de cristãos? Será que Ele está alegre com isso? Em redes sociais banalizam os irmãos que deveriam amar, não se respeitam. Há inúmeros sistemas teológicos, muitos estão lutando para golpear o outro, brigando por nomes, lideranças, placas, famas, ambição de igrejas, a tal ponto de cometer o pecado de idolatria, defendendo pastores e líderes como um super-homem infalível, só frequentando o culto, seu mesmo pregar. Outro grande movimento são os desagrejados. São irmãos que se decepcionaram com as igrejas, saem delas por verem erros, falhas, mas se unem com outros irmãos em suas casas, porque dizem que Deus não habita em templos feitos pela mão de homem, mas suas casas são exatamente feitas por suas mãos, mas o seu coração está presente. Você e seu corpo é o tabernáculo do Senhor. E aonde você estiver, lá estará Ele. Onde estiver dois ou mais, Deus estará presente. Irmãos, vá à sua igreja congregar com os irmãos, continue reunindo-se, mas com a motivação de fé, tendo contato com os irmãos, porque eu sempre disse, esse pregador sempre disse, se um ora por um milagre, bate nos ouvidos de Deus de uma forma indelével. Se 100, se 1000 oram para aquele mesmo milagre, bate no ouvido do Pai, Ele ouve. Amém?
Há outros tipos de irmãos que também saem das igrejas de onde congregavam antes, mas a motivação é diferente. Não se é mais pregada a palavra de Deus genuinamente. Os cultos frios, membros vazios, porém, o local é totalmente inchado de pessoas. A esses irmãos, eu quero muito compadecer de vocês, mas os incentivo a orarem por isso, para que Deus os oriente em local bíblico para estarem, pois realmente não é fácil estar em local como esse, mas incentivo a não deixar de congregar com os irmãos, sendo mesmo em casas, fazendas, cultuando, louvando a Deus, pois você é o tabernáculo de Deus, onde tem reunidos 2 ou mais, eu estarei presente. Busquemos a ser cristãos verdadeiros. E um verdadeiro cristão, ele perdoa, seja o que for. Todos falhamos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas sim de doentes que precisam de Cristo. Um precisa do outro. Não despreze seu irmão, porque a aparência dele não é tão boa como a sua. É Deus que irá separar o joio do trigo, não nossos braços. Voltemos a confiar no que estamos orando, porque se não confiarmos, porque oramos? Estando no período final, há muitos acontecimentos que estão por vir, não haverá melhora. Precisamos estar cobertos por Cristo para suportarmos o que virá. Se está há algum tempo sem ler a palavra do Evangelho, da Bíblia, volte, mas volte depressa. Muito que Deus nos fala através da sua palavra. É necessário recordar a Escritura, guardá-la em nosso coração, conhecer a Deus na profundidade através da leitura da Bíblia. Há muito que descobrir sobre Deus, sobre o amor dele e o que ele quer de nós. Volte a jejuar, irmão. Se esforce. Sei que não é fácil, mas se quisermos realmente servir a Deus, estarmos preparados para o que há de acontecer e seguir a sua missão, há necessidade de estarmos aptos. O jejum é um complemento, é necessário, junto com a oração. Se está distante de Deus, irmão, volte, ainda é tempo. Rogue por perdão, arrependa-se, deixe os pecados, torne-se um homem novo. Peça o Espírito Santo te ajudar a se recordar de pecados não confessados, pecados ocultos, para que se arrependa deles e os deixe. Ele está pronto a nos perdoar. Ele busca corações quebrantados, humildes, busca verdadeiros adoradores. Ele tem de volta como filho e não como escravo. Ele renova nossas forças, dá força ao cansado e abatido. Lucas capítulo 15, verso 11 e 32. Busque, vá à igreja, busque a Bíblia, que tem uma liderança também, e que tenha compromisso com Deus, na igreja e com as Escrituras. Ore para encontrar e não ser enganado por lobos. Deus vai direcionar você, peça a Ele. Lucas capítulo 11, verso 9 e 10. Ore por missões, em outros países em guerras, missionárias morreram, interceda por elas, pastores, evangelistas, obreiros, todos aqueles que trabalham pelo reino de Deus. Ore pelos projetos sociais, pelo evangelismo, pelas famílias que estão em guerras, morrendo de fome. Ore pelos irmãos que estão fracos na fé, pelos que deixaram a fé. Ore pelo que o Espírito Santo coloque em seu coração. Você vai começar a orar por coisas que você deixou de orar há muito tempo, para que financiemos a obra de Deus. Gastamos com futilidades coisas que na verdade achamos que precisamos, mas não precisamos. Estamos gastando o nosso tempo e investindo em lugar errado. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
que doemos nosso tempo, o que podemos oferecer. Mateus capítulo 9, verso 37. Que desenterremos os nossos dons e talentos dados por Deus para ser usado para a glória e honra e louvor a Ele, e não para mostrarmos às pessoas. É dele que precisa ser usado, para Ele e por Ele, darmos a Ele o que Ele nos presenteou por graça, e não porque merecemos. Ajude da forma estratégica que Deus te deu. Peça a Ele te mostrar o que você deve fazer. Há muito o que fazer. Nós somos um corpo com vários membros, várias funções, diferentes de todas, mas são importantes. Busquemos o primeiro amor, deixemos-nos sermos moldados por Cristo, entregamos tudo a Ele, mas não queiro nada de volta. O compromisso que temos é com Deus. Ele nos deu tudo o que precisamos aqui na terra. Ele é tudo o que temos em nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Falta pouco, breve, veremos a face do nosso Rei. Todo joelho irá se dobrar perante Ele. Nós precisamos estar verdadeiramente preparados. Amados, amadas, irmãos e irmãs, temos que amar nossas famílias, se importando, cuidando, não desistindo, não abandonando. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele criou o homem e a mulher e os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e a dominem. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que ele trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles. Veja, aquele que antes machucava começou a cuidar, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheias de alegrias, porque agora, creio em Deus, se cumpriu a palavra do Senhor, houve salvação naquela casa. Logo estavam praticando a palavra, praticando boas obras em sua casa. Atos capítulo 16, verso 25 e 34. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, do que o incrédulo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Deus se preocupa com a família, pois foi onde tudo começou. Notemos que Paulo, nesse versículo, está falando para os cristãos, pessoas que creem no Senhor, mas se elas não têm cuidado, então além de negar a fé que possui, pior que uma pessoa que não crê em Jesus. Isso é muito grave. Possuir a fé e não praticar é muito grave. Pior do que não conhecer a verdade é conhecê-la e não praticá-la. Vou repetir. Atenção, fiéis à palavra, servas do Senhor. Pior do que não conhecer a verdade é conhecê-la e não praticá-la. Isso diz, 2 Pedro capítulo 2, verso 21. O marido que maltrata, falta com a devida atenção, não desfruta da vida com ela, não a ama, humilha com atos e palavras, espanca sua mulher fisicamente e moralmente, está negando a fé.
A esposa que negligencia os cuidados ao marido, não o respeita, não direciona os encantos femininos para ele, não a submete, sendo rixosa, está negando a fé. Atenção, serva do Senhor, não seja rixosa com seu marido. Os pais, queridos dos seus filhos, não instruem, os maltratem, não cuidam deles e não negligenciam os seus papéis, estão negando a fé. Os filhos que desrespeitam seus pais e não os honram, não ouvem seus pais, estão negando sua fé. Se são só alguns exemplos, há muito mais. Como podemos perceber, a família está se deteriorando, não só por fatores externos, mas também por fatores internos, como a indiferença, o abandono, mesmo estando presente a falta de amor familiar. Jesus conhece bem a dor do abandono. O versículo que eu falei acima está falando a respeito das viúvas, lembre-se, filhos, que o papai explicou, viúvas e órfãos são os pobres, por suas condições, mas vemos que hoje a grande necessidade é observarmos esse versículo referindo-se a nossas famílias e familiares. Ele se refere a todo cristão que não está se comportando como verdadeiros seguidores de Cristo, por omissão. Quando ele se refere à fé, negou a fé, ele está mencionando que não é somente uma confissão de lábios, mas sim da nossa maneira de viver, nossas obras e nossas ações. Ter compaixão pelo sofrimento alheio, praticar a misericórdia, a benevolência, ajudar os necessitados, ser benevolente, ser bondoso. A primeira fonte de recurso de um necessitado deve ser a sua própria família. Meu irmão, minha irmã, servas do Senhor, fiéis à palavra e filhos, que adianta dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações e de obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmã que precisam de roupa e não tem nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe na fome. Visto o agasalho como um bem, portanto a fé assim, se não vier acompanhada de obras, ações, é coisa morta. Tiago capítulo 2, verso 14 e 17. Honra as viúvas, que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprende eles a exercerem a piedade para com a sua própria família e recompensa seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 3 e 4. Deus se importa e observa as viúvas e ordenou que os filhos de netos tomem conta de suas necessidades. Agora vamos supor que um crente com viúvas e sua família se nega a fazer isso. Deus exerceu a piedade que deu ao seu Filho Jesus em favor da família, inclusive por aquelas famílias difíceis, complicadas e problemáticas, pois podemos alegar isso, dizendo que é impossível porque são difíceis, mas é assim mesmo que Ele quer que cresçamos nele, principalmente aos difíceis. Recompor, dar lucro, honrar, amar, respeitar os nossos progenitores, pais, avós, bisavós. É agradável e aceitável diante de Deus. Filhos, não sejam motivo de tristeza, sofrimento e vergonha para seus pais. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32. Onde há união, Deus ordena a bênção. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, as irmãs. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, o que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos capítulo 133. Como cuidar da minha família? Cuidado vai muito além de mostrar o Evangelho,
a eles e mostrar quem é Deus. É ser como Jesus na vida deles. Eles precisam ver Jesus em nós, com bons exemplos, pegando a palavra. Creio que muitos já ouviram dizer, sabe quem me ajudou? Os de fora. É triste, porque é uma verdade que ocorre no nosso dia a dia, em nossas casas, nas igrejas, onde deveria acontecer. Não só ajudarmos, mas deixar com que sejam ajudados. É necessário aprendermos a receber ajuda. Muitos de nós não sabemos como receber, e é necessário para que quebremos o nosso orgulho. Às vezes, por não queremos incomodar alguém, por acharmos que a pessoa irá ficar sem nada, se ela nos der algo, ou coisa semelhante, nós recusamos. É importante doar, mas também receber, mostrar a nossa humildade, e assim podemos deixar em nosso caráter, seja moldado pelo Senhor, e mostrar Cristo às pessoas, através da nossa vida, cuidando da manutenção do lar. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem prejuízo será sempre escravo de quem é sábio. Provérbios capítulo 11, verso 29. Cuidando do seu sustento, das coisas básicas, roupa, alimentos, coisas materiais, né, servas do Senhor? Minha família é imensa. Cuidado emocional, afeto, carinho, atenção, demonstração de amor, palavras, gestos, preocupações. Beijai vossos filhos, porque não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Salmos capítulo 2, verso 12. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem o marido. E também a mesma maneira, o marido não tem o poder sobre seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 5. Atenção, casais, fiéis à palavra, servos do Senhor, irmãs e irmãos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. Cuidado espiritual, orando por eles, falando de amor de Deus para eles com palavras e ações, fazendo um culto no lar, sim. Manutenção espiritual, sim. Somos responsáveis por conduzir os nossos caminhos, que agrada a Deus e realmente deseja que nossas famílias estejam ao pé de Cristo. Educa a criança no caminho que ela deve andar, até quando envelhecer, que não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Dando bom testemunho no lar, conhecendo e praticando verdades. 2 Pedro capítulo 2, verso 21. Ter tempo com a família e seus, tempo de qualidade, fazendo programa junto, rindo junto, brincando um com o outro, chorando junto, cantando junto, conversando sobre o dia a dia, com medos e dificuldades. Nem todas as famílias são felizes e alegres. Ninguém é perfeito e membro de família que Ninguém é perfeito e membros da família que podem nos machucar, mas com a ajuda de Deus podemos aprender a perdoar, construir famílias mais fortes e aprender a crescer no amor de Deus, amando quem nos machuca.
As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossa palavra, mas não tem defesa contra nossas orações. Estejam alerta, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. A família é o lugar ideal para refletirmos o amor de Deus. Vou continuar no quarto vídeo. Amém?